Bom dia, meus alunos do meu curso Excel Express, do básico ao intermediário, tudo tranquilo, tudo na paz. Então, nós estamos aqui com uma nova planilha que nós criamos na aula anterior. E o que acontece? Eu gosto de que as planilhas respondam perguntas. A planilha, quando ela é criada, então, quando eu estou ensinando a vocês, eu não estou ensinando vocês a serem bitolados. Chega lá, olhar a planilha e fazer a planilha. Não, vocês têm que olhar e analisar a planilha. E é isso que é o mais importante. Então, quando você está criando uma planilha, você quer saber o que essa planilha está falando, o que ela está dizendo para você. Então, existe esses vários recursos dentro do Excel, é justamente para isso. É para você saber que, por exemplo, tem uma localidade que você criou, você tem um mês, você tem uma quantidade, tem um valor unitário e tem um valor total. Então, nada mais justo do que você queira saber quantos itens foram vendidos, qual foi o valor total das vendas, quanto você vendeu apenas em Margante, qual foi o valor total, quanto você vendeu apenas no Jaburu, quanto você vendeu apenas no mês de fevereiro, no mês de abril, quanto você vendeu no Jaburu no mês de abril ou em outro mês qualquer, e assim com outra localidade qualquer como é Margante. Então, esses questionamentos eu estou usando aqui com vocês como se nós estivéssemos aqui numa sala de aula em que o professor chega para você e diz assim, olha, eu vou fazer uma prova aqui e vocês vão ter que responder essas perguntas. E vocês vão ser avaliados. No momento agora vocês não vão ser avaliados, mas no momento vocês vão responder essas perguntas, porque a planilha vai estar à disposição lá nos comentários, entendendo? E o que acontece? Você pega essa planilha e vai exercitar e vai responder o restante das perguntas. Isso é muito importante. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar alguns truques, é aquilo que eu sempre falo para vocês. O curso de Excel, eu já mostrei as guias, mas mostrei a você, por exemplo, que algumas coisas eu ia mostrar no decorrer. Então, por exemplo, aqui ó, na página inicial, eu vou querer inserir uma linha. Então, pronto, eu vou inserir aqui essa linha inserida com sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa daqui, deixar bem apertadinha e vou aumentar essa daqui, ó. E você vai entender já o porquê. Não vou nem aumentar tanto assim. E você vai entender o porquê, ó. Eu vou selecionar toda essa linha e vou botar ela de preto. E essa linha daqui de baixo que está apertadinha, eu vou apertar aqui o número 2 e eu vou colocar ela de amarelo. Pronto, e vai ficar com um visual aqui diferente. Quando ele fica com um visual diferente, agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir um textozinho para você escrever o nome da sua planilha. Então, o que acontece? Eu deixei esse textozinho ali, ó. Vou deixar ele ali. Aí não custa nada já formatar para eu não ter trabalho na hora da digitação. Eu vou botar ele em negrito. Ele vai vir preto. Preto não, eu quero ele com as letras amarelas. Entendendo? Porque se ficar com letra preta vai ficar complicado. Eu vou botar o tamanho dele 14. Pronto. E o que eu vou botar aqui? Ó? Vou botar aqui, ó. Vou escrever função soma C e soma 6. Ok? Então, dito isso, então já estou começando a melhorar minha planilhazinha para você. Outra coisa que é uma boa prática é quando nós começamos a evoluir os nossos conceitos dentro do Excel, isso daqui é uma planilha, mas é muito bom, muito interessante a gente tornar essa nossa planilha em tabela. Então, vamos fazer o quê? Selecionamos toda ela e vamos aqui, ó,
formatar em tabela. Eu gosto dessa daqui preto e branco. Por que eu gosto? Porque ela é bem sóbria e fica bem tranquila. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a nossa planilhazinha aqui que está aqui do lado, esses meus questionamentos. Eu vou aqui deixar esses questionamentos aqui também bonitinhos. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, todas as bordas, tá entendendo? Para ficar aqui bonitinho. Aqui, essa largura aqui dessa coluna, você já sabe que eu gosto da minha largura 15, para poder meus dados ficarem bem confortáveis. Então, vou botar uma largura 15. E agora vamos fazer aqui o texto da nossa planilhazinha. Então, tem um outro truque aqui que vocês não devem usar muito, porque isso daqui é apenas um recurso. Vocês não devem usar isso como hábito, porque não é uma boa prática você fazer o que eu vou fazer agora, que se chama mesclar tabela. Isso aqui é só estou usando para você saber os recursos que tem dentro da nossa planilha Excel. Então, para você depois não dizer que não aprendeu. Então, ele está lá. Você vê que ele está muito abaixo. Eu boto ele centralizado. A gente, como isso aqui em cima está amarelo, então a gente vai botar ele aqui em preto. E vamos aproveitar e botar a letra em amarelo. Pronto. Como a letrinha está bonitinha, vamos botar ele em negrito. Olha lá. Então nós criamos uma planilhazinha de apoio para nós respondermos as nossas questões. Ok? Eu vou dar aqui uma pausazinha aqui para desligar o despertador e já volto. Então, voltando aqui para os nossos questionamentos, e aqui nós vamos fazer aqui, nós vamos responder aqui, tudo tranquilo, e é muito importante que depois que você deixou tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, a gente começa a responder as nossas perguntas com tranquilidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos que toda pergunta, toda fórmula no Excel, ele tem que ter um igual. Se não tiver um igual, ele não vai. Então, vamos lá. Se você botou igual, ele vai perguntar a você número de itens vendidos. Pura e simplesmente assim. Qual é o número de itens vendidos? É a quantidade. Então, se é a quantidade, eu vou selecionar Ctrl Shift seta para baixo. É só clicar? Não, não é só clicar não. Nós temos que fazer aqui a soma. Aqui, pessoal, já ia cometendo uma falha. É só fazer aqui, tem que fazer uma soma. Vou fazer aqui uma soma e vou selecionar o primeiro, Ctrl Shift seta para baixo, ele foi até o último item, deu o Enter e ele vai me responder que foram 199 itens vendidos. Ok? Então, se 199 itens foram vendidos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos saber o total de vendas. Qual é o total de vendas? O total de vendas está aqui nessa coluna. Então, nós vamos fazer uma outra soma. Qual é a soma que nós faremos agora? Com a tecla Tab, vou selecionar aqui, vou somar, vou até lá embaixo e pronto. Então, a nossa pergunta está respondida. E aqui, como não poderia deixar de ser, mesmo eu colocando com a largura 15, ele não ficou apertado. Vamos lá? Então, são quantos que foi vendido? Foram vendidos no total 15.216.518 reais e 0 centavos. Pronto. Dito tudo isso, essas informações, e agora nós vamos usar a nossa função soma 6. Qual é a função do soma 6? Soma C, no caso, né? Que tem um soma C e tem um soma 6. Então, o que acontece? No nosso exercício, o soma C igual soma C
E aí o que acontece? Você bate a tecla Tab e o que o SomaC faz? Ele procura um intervalo, entendeu? Ele quer saber qual é o seu intervalo que você está procurando. E aí é só você responder a pergunta. Porque qual é a função do SomaC? O SomaC ele adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Ou seja, o SomaC no singular, ele responde a um critério. Ele é semelhante ao CONTE-C. Então, existe uma semelhança muito grande entre essas duas funções. Então, essa daqui, células específicas para um determinado critério ou condição. E o SomaC, nós vamos ver aqui embaixo, como tem dois critérios, Jaburu e Fevereiro, então nós vamos chegar lá embaixo. Então, vamos lá. Tecla Tab. Então, aqui é só você responder o que está escrito aqui. Ele pergunta qual é o intervalo. Intervalo de quê? Mar Grande. Mar Grande está onde? Está aqui em localidade. Então, separo aqui a minha localidade, boto ponto e vírgula e vou para o nosso próximo critério. Isso aqui é uma tabela grande. Qual é o nosso critério? O nosso critério é Mar Grande. Geralmente eu gosto de botar uma célula de apoio, uma célula de referência, mas hoje nós vamos escrever os dados. Então, quando nós formos escrever qualquer coisa dentro do Excel, nós temos que escrever entre aspas e igual ao que está escrito lá no seu intervalo. Então, vamos lá? Vamos escrever aqui, ó, Mar Grande, fecha aspas, ponto e vírgula, e ele pergunta qual é o intervalo da soma. O intervalo da soma, você vai botar aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo, apertou Enter, e você vai ver que o valor foi 3 milhões. Então, deixa eu botar logo, selecionar tudo isso daqui. Vou botar aqui um valor contábil para poder ficar tudo bonitinho um debaixo do outro. Então, pronto. E aí, quando ele perguntou isso aqui em Mar Grande, nós vamos fazer a mesma coisa no Jaburu. Então, o que nós vamos fazer? Soma-C. Ele vai me perguntar qual é o intervalo, qual é o nosso intervalo. Nós vamos lá em cima. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Olha ele aqui. Qual é o critério? O critério é... Vamos dar uma olhada lá em cima na nossa planilha de pergunta. Critério Jaburu. Então, abro aspas, Jaburu. Pronto, acento agudo no U, fechou, ponto e vírgula, e ele pergunta qual é o valor da soma. Pronto, vamos fazer Ctrl Shift seta para baixo, bateu, e nós sabemos que o Jaburu vendeu mais do que Mar Grande, então vendeu 4 milhões. Agora, eu quero saber qual foi o total de fevereiro. Então, nós vamos usar o mesmo critério, sendo que colunas diferentes. A coluna Mar Grande Jaburu, ela estava aqui na localidade. Então, agora nós vamos trabalhar com esses vezes que está em outra coluna. Então, vamos tomar cuidado, é sempre respondendo a pergunta. Então, vamos lá. Soma-C. Ele pergunta qual é o intervalo. Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula. Qual é a outra pergunta? Qual é o critério? É fevereiro. Então, abre aspas, porque você está digitando uma palavra, fevereiro, fecha aspas, ponto e vírgula, e ele agora pede o valor da soma. Ok? Pediu o valor da soma, fechei, e nós sabemos agora que fevereiro vendeu R$ 1.375.406. Vamos fazer um exercício repetitivo aqui para o mês de abril.
nós vamos usar o que? Soma C. Podemos aqui ver qual é o intervalo. Nós sabemos que o intervalo, como é mês de abril, então nós temos que selecionar aqui esse intervalo. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Qual é o mês que nós queremos? É o mês de abril. Vamos botar entre aspas. Fechei, ponto e vírgula, e agora o valor total da coluna total. Pronto. Bati o Enter e agora está lá o nosso valor total. Então, pronto. Então nós respondemos com soma C 2 questionamentos de total de vendas por localidade, e 2 totais de venda por mês. E agora nós vamos responder o valor das localidades por mês, por um mês pré-determinado. E agora, para fazer aqui, porque aqui você está vendo que é uma questão só que agora eu quero o valor do Jaburu no determinado mês. Então, como são 2 critérios, então agora nós vamos usar a função soma 6. Então, aqui eu adiciono as células específicas por um dado conjunto de condições ou critério. Condições no plural, critérios no plural, ok? Vamos aqui fazer o quê? Qual é o intervalo da soma? Então, você vê que aqui é diferente do soma C. O soma C, ele pede o intervalo da soma por último. E aqui no soma 6, ele pede o intervalo da soma primeiro. Então, nós vamos fazer a nossa intervalo de soma primeiro. Qual é o nosso intervalo de soma? Ponto e vírgula. Está aqui. Está respondido a primeira coisa. Então, quando eu fiz o intervalo da soma, ele pergunta o intervalo do critério. Qual é o nosso critério? O primeiro critério é Jaburu. Então, nós temos que ir aqui na primeira localidade. Intervalo de critérios, ponto e vírgula. E agora, ele quer saber o quê? Qual é o critério? Deixa eu puxar isso daqui para cá para a gente poder ver. Qual é o critério? O nosso critério aqui é Jaburu. Então, entre aspas, Jaburu, fecha aspas, ponto e vírgula. E agora vamos para o intervalo de critério 2. Qual é o intervalo de critério 2? É o mês. Então, nós vamos aqui para o mês, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. E agora, ele pergunta o quê? Qual é o critério 2? Qual é o critério 2? Qual é o critério 2? É fevereiro. Abre aspas, fevereiro, fecha aspas. Vou fechar o parênteses. E vou dar um Enter. E está lá o meu valor de Jaburu especificamente no mês de fevereiro. Então você vê que aqui o valor total do Jaburu durante o ano foi 4 milhões. Mas aqui no mês de fevereiro foi 487 mil, ou seja, mais de 10%. Então você está fazendo aqui uma análise de quanto foi vendido. Se você quiser fazer uma análise aqui, ó, a gente faz aqui, ó, uma coisa rapidinha. Você vai dividir isso daqui por isso daqui. Você vai ver que tem aqui, ó, 11,9%. Como é que a gente sabe isso? Tá entendendo? Isso daqui, ó, 12%. Vamos botar aqui mais os dois zerinhos aqui, ó, 11,9%. Então, essa é a finalidade da nossa planilha. Está entendendo? Essa é a finalidade. Então, você tem que perguntar quantos por cento. Então, você sabendo usar o Excel,
ele responde para você. Você sabe onde é que está o botão, você sabe onde é que estão as coisas, então tudo facilita para você. Então vamos responder aqui a próxima questão, que é o valor de Margrande em abril, e vocês, e aí em casa, respondam as próximas questões, porque não é difícil, mas se você não praticar, cai no esquecimento e cai na dúvida, ok? Então vamos lá mais uma vez. Soma 6, tecla Tab, não importa se eu escrevi no minúsculo ou maiúsculo, ele quer o intervalo da soma, que aqui agora ele pergunta primeiro qual é o intervalo da soma. Eu fiz o intervalo da soma, ponto e vírgula, e agora, o que ele perguntou? Qual é o intervalo de critérios? Qual é o critério que eu quero aqui, ó? Margrande. Onde é que está Margrande agora? Está aqui. Pronto. Eu desci, fiz aqui ponto e vírgula, e agora ele pergunta qual é o critério. Critério 1, se são dois critérios, deixa eu puxar isso aqui, ó. Se são dois critérios, ele está perguntando qual é o critério 1. Qual é o critério 1? Margrande. Como eu tenho que escrever Margrande dentro de uma fórmula Excel, nós sabemos que temos que escrever entre aspas, Margrande, fechei aspas, ponto e vírgula, e agora ele vai aqui, ó, intervalo do critério 2. Qual é o intervalo do critério 2? Abril. Abril está onde? Em mês. Pronto. Selecionei aqui a coluna toda, ponto e vírgula, e agora vamos finalizar a nossa pergunta informando qual é o critério 2. Qual é o critério 2? É o mês de abril. Se é o mês de abril, ó, abre aspas, abril, fechou aspas, bati enter, e Margrande no mês de abril vendeu 1.545.490. Qual é o percentual? Vamos logo aproveitar. Não lembro? Eu, como sou meio ousado, eu vou logo fazer qual é o percentual. Qual é o percentual dele no total de vendas? Total de vendas de Margrande. Qual é o percentual dele no total de vendas? Aqui, ó, 49%, rapaz. Então, o mês de abril ele arrebentou a boca do balão. Então, está lá 50%, 49,5%. Ok, pessoal? Epa, calma aí, eu fiz aqui uma conta errada aqui, viu? Aqui é dividido por J6. Ah, tá certo. É isso mesmo, tá certo. Pensei que estava errado. Aqui eu também fiz aqui certo. O valor do Jaburu, J7, tá certo, tá certo. O cara que vendeu muito mesmo. Então, pessoal, é muito simples. Faça uns exercícios em casa. Não deixe de avaliar, não deixe de estudar. E boas aulas e até a próxima aula com Conte C, ok?